Ora viva, sejam bem-vindos e certeza absoluta, esse é o Planeta Mulher mais bonito do ano, mais florido do ano. Então eu penso que você já deve estar quase assim a imaginar quem é que eu tenho aqui no estúdio, não é? Mas eu preciso dizer antes que ele é doutor em enologia, ou seja, ele deveria estar a fazer vinhos agora, mas para nossa sorte não. Para nossa sorte, ele se dedica às flores. Ele é daqueles que vê flores em tudo. E onde ele não vê flores, ele vai lá colocar flores. Ele tem uma criatividade incrível e um humor inacreditável. Ele acabou de chegar aqui no estúdio e a gente já ficou todas muito felizes. O estúdio está cheiroso, o estúdio está alegre, está colorido. Eu tenho comigo João Ornelas, que dispensa apresentações. Tudo bem, João? Olá, Colin, tudo bem? Eu preciso falar tão feliz de recebê-lo aqui, porque o João veio aqui no Planeta Mulher no iniciozinho dessa paixão. Não era, João? Você é agricultor, de uma família de agricultores, é formado em Engenharia Agrícola. Engenharia Agrícola e de repente descobre que as flores fazem parte da sua vida. Como? Eu sempre gostei muito de botânica e sempre gostei muito de plantas e é impossível tu gostares de plantas sem reparares para as flores, porque é a parte mais bonita que as plantas têm. E depois daí a começar a teres vontade de pegar nelas e fazer coisas com elas, depois tem a ver com a tua disposição natural tua, não é? Para gostares desse tipo de coisas. Sabe que eu acho que o João é daquele tipo de pessoas que irradia o que gosta, e essa energia que você coloca, quando você publica qualquer coisa, eu fico impressionada, você publica qualquer coisa de flores, dá logo assim 800 likes, as pessoas ficam todas malucas e começam a partilhar. Isso acontece naturalmente? Ou isso acontece, o João fala, não, eu gosto de flores e eu vou trabalhar com flores? Sim, é natural. Obviamente que eu tive que tomar a decisão porque passou a ser a minha profissão, não é? A minha fonte de rendimento agora é esta. E, portanto, foi uma decisão que não foi muito pensada, não sequer foi bem uma coisa planeada, foi uma coisa espontânea que aconteceu, mas houve um momento em que eu tive que abdicar do que fazia e disse, não, eu quero fazer isto, e portanto é natural, mas também é pensado, não é? Tem que se perceber para onde é que se vai, como é que se vai, porque embora seja tudo muito feito com o coração e tudo feito com a preocupação estética e de agradar a mim primeiro e depois aos outros, também tem a preocupação de me sustentar, não é? Porque Sim. A gente tem as contas para pagar. Claro, e é importante dizer que o João era professor e hoje ele já abdicou das aulas para se dedicar inteiramente ao negócio, não é? Quanto tempo você trabalha com isso, João, durante o dia? 24 horas. Não é 24 horas porque eu durmo. Mas o menino deve estar a sonhar com as flores, não? Não, isso não, mas trabalho num ambiente que é na exploração agrícola, onde moro com os meus pais, não é? E passo o dia todo num ambiente que é um misto entre familiar e laboral, portanto eu trabalho em família, a família é trabalho, a minha vida é essa, basicamente. Não há assim um horário de trabalho, não há... as coisas misturam-se, não é? Foi uma troca justa? Foi uma troca, vamos chamar de gostosa, trocar as aulas? Sim. Foi? Prazerosa? Durante muito tempo eu trabalhei sempre em áreas relacionadas com a enologia, principalmente na área da investigação científica, e eu gostava muito do que fazia, mas era uma área onde a minha criatividade nunca aparecia, não é? E quando eu tive a oportunidade, por acaso, de começar a trabalhar numa área que eu chamo de criativa, não é? Eu comecei a sentir que tudo fazia muito mais sentido para mim. Era o João a despertar quase, né, assim, essa criatividade. Tanto é que na pré-entrevista eu pergunto se você era formado em design, porque suas peças têm um requinte que não parece de alguém que foi formado em agricultura, como é que chama o seu curso? Sim, engenharia agrícola. Sim. Engenharia agrícola. E eu lembro que as primeiras peças que você trouxe, que nós falamos aqui no Planeta Mulher, era algo muito inusitado. Eram peças muito fora da caixa. Eu lembro que você até usava esse termo, lembra? Sim, fora da jarra. Fora da jarra, precisamente, era fora da jarra. Então eu lembro de algumas peças que nós temos imagens aí, de um abajur, todo de flores. Nós tínhamos uma caveira, não era isso? Sim, uma caveira.
imensa coisa, porque as flores secas não precisam de água, não é? Pelo contrário, é preciso evitar que elas apanhem água. E, portanto, o facto de elas não precisarem de água dá muita liberdade e tu podes pô-las onde tu quiseres, não é? Podes fazer com elas o que tu quiseres porque elas não precisam de água e por isso podes aplicá-las em abajures, podes aplicá-las em telas, em tetos, em pavimentos até com umas resinas, pode-se fazer um chão de flores. Não é o céu que é o limite, não há limite para a utilização das flores secas. Não há limites, isso é verdade. E depois, eu lembro que teve um casamento que você decorou todo, penso que o teto, não foi? Com essas flores? Não, nos casamentos fiz algumas coisas assim um bocadinho... Fora da jarra também? Sobredimensionadas, não é? Grandes, com flores, mas nunca forrei teto nenhum. Forrei sim uma tela onde fotografei a minha mãe, que é uma das imagens que eu uso como a imagem da minha postaria, que foi no aniversário da minha mãe, e aí foi talvez onde eu usei, não foi onde eu usei mais flores, mas foi onde eu usei maior concentração de flores, num espaço mais pequeno, completamente forrado de flores. E são fotos fabulosas. Pois é, uma coisa que eu não sei fotografar, eu não sou fotógrafo, tenho um fotógrafo que fotografa as minhas coisas, mas eu tenho sempre, quando tenho uma ideia para uma produção fotográfica, há uma única imagem que está na minha cabeça, que eu digo ao fotógrafo, olha, eu gostava de que fizesses esta fotografia, depois a partir daí ele faz muitas, e às vezes as dele, eu apaixono-me por outra que não era a ideia original, mas tem sempre só uma ideia na cabeça, depois o resto flui na fotografia. Então as flores aparecem de uma forma natural na vida do João, durante a bendita pandemia, né? Nesse sentido, a bendita pandemia, o João começa a produzir mais flores, e que é num terreno que é seu, não é isso? De vocês, da sua família, sim, e de repente começa já a colocar fora da jarra. Toda a gente começa a gostar, mas daí foi um salto para as bijuterias. Como é que isso surge? Quando é que dá esse estalo, esse clique, esse insight? Eu fui começando a ter a preocupação, porque assim, a mim não me preocupa nada a durabilidade das flores. As flores são efêmeras e sempre serão. E a parte da beleza delas é exatamente essa. E eu digo isto muitas vezes e volto a dizer, as flores existem para termos consciência de que somos muito breves aqui. Olhamos para elas e vimos que num dia ela abriu, a desabochou e no outro já não existe. Portanto, e nós já à nossa escala somos como elas. E portanto o que menos me preocupa na flor é a durabilidade dela. Mas quando se trabalha com flores secas, muitas vezes as pessoas procuram o nosso trabalho pela durabilidade. E portanto é importante a gente desenvolver técnicas e procurar técnicas que nos permitam ter flores que durem mais. E isso levou-me a começar a usar algumas parafinas e resinas e materiais que permitiam impermeabilizar a flor, assim ela não apanha umidade e não se estraga, não é? E a partir daí eu comecei a ver, agora encontrei um produto que me permite preservar bem as pétalas das flores, e isto é o ideal para fazer bijuteria, porque a bijuteria sempre teve na minha cabeça, porque quando tu trabalhas com flores, o universo, estás no universo feminino, não é? E daí a bijuteria não há distância nenhuma, está tudo lá, não é? Está tudo lá. As pessoas começaram muitas vezes a dizer-me, ficava muito bonito um anel com uma sempre-viva, ou um brinco com uma sempre-viva, e a partir daí... Eu preciso dizer que eu tenho um anel hoje que combina com as minhas unhas, e os brincos que combinam também. O que tem aqui dentro, João? As flores azuis são raras, se vocês pensarem. É? A gente olha para um jardim e a cor que está menos representada lá é capaz de ser das cores comuns, é o azul. O azul é pouco comum em flores. Eu até nem sei se os insetos, porque as flores têm as cores que têm para atrair os insetos, se os insetos as veem azuis, eu acho que elas as veem de outras cores. E o azul é uma cor rara, mais rara nas flores. Essa flor é a centaura. A centaura, ou centáurea, existe em diferentes cores, cor de rosa, penso que é amarelo, em azul, e eu escolhi essa porque tem uma cor que gosto, e desidrato e depois uso as pétalas. Mas essa foi você que plantou? Todas as flores que eu uso, o meu conceito chama-se da semente à jarra, ou seja, eu só trabalho com flores que eu semeei. Isso é incrível. Sim. Isso é incrível, desde o início dessa história, João. Desde o início que é assim, já me aconteceu algumas vezes, uma ou duas vezes, ter que encomendar flores por alguma razão, para trabalhos maiores, ou porque não tinha exatamente a cor que as pessoas queriam, e já trabalhei com flores que não eram minhas, mas custa-me, não é a mesma coisa. É um filho adotivo. É quase que um filho adotivo, né? Tem amor, é um enteado, é isso. Tem amor, mas a gente sabe que não é do sangue, né? Falta ali uma coisinha. João, é muito interessante porque o João, nós já falamos aqui sobre o irradiar essa energia que o João tem com essas coisas, com essas peças, com essas flores, com essa bijuteria, mas o João também tem
uma capacidade de ir para as redes sociais e mobilizar pessoas. Então eu lembro claramente de estar completamente frustrada de não ter um buquê de flores para partilhar. O que o João propõe às mulheres nas redes sociais? Toda a gente partilhar os seus buquês de flores. Lembra disso? Não me lembro qual foi essa publicação. Você fez uma publicação onde era todas as pessoas publicarem os seus buquês de flores de casamento? Ah, sim, lembra? O buquê de noiva, o desafio das noivas. O desafio de noivas. E eu tive o meu buquê durante ainda algum tempo e depois já não tive mais. E eu só pensava, eu tinha que ter o meu, pelo menos uma foto para partilhar. Sim. Como é que te surge também essas ideias? Porque, pelos vistos aqui, não é só fora da jarra as flores, também as ideias são fora da caixa. Eu fiz o primeiro desafio, que foi o desafio das jarras, em que eu pedi às pessoas que tinham jarras vazias em casa, e toda a gente tem jarras vazias em casa, que publicassem uma fotografia da jarra e que pedissem aos amigos para votarem nas jarras deles. Que eu tinha flores plantadas para um evento, veio a pandemia e as flores iam estragar-se porque não havia, o evento foi cancelado. Então eu queria escoar aquelas flores e sugeri isso às pessoas, e depois elas ganhavam flores no fim. E eu até disse às minhas sobrinhas, vocês vou lançar um desafio, vocês participem para ter pelo menos duas, porque eu para fazer figura doce. Mas e tiveram quantas? No fim teve muitas dezenas de pessoas e ganharam essas. E ganharam depois os buquês e fizemos uma sessão fotográfica, e depois a seguir as pessoas diziam-me, quando é que voltas a fazer uma segunda edição do desafio? Quando é que voltas a fazer uma segunda edição? E eu dizia, não me apetece repetir outra vez a mesma coisa, vou pensar noutra. E de repente disse, pois os buquês das noivas é capaz de ser uma coisa que as pessoas gostem de mostrar e têm orgulho nos seus buquês. E correu muito bem, ainda correu melhor do que o desafio das jarras. Eu é que ainda não cumpri a minha parte do desafio, mas não está esquecido. Comprometa agora aqui no Planeta Mulher que você vai cumprir. Eu não cumpri, porque eu queria fazer as coisas como deve ser e foi um ano complicado, mas vai acontecer e as pessoas sabem que vai acontecer. João, eu preciso te dizer que muitas mulheres, assim como eu, claramente eu ia sempre na sua página para votar nos buquês que eu mais gostava. Então eu lembro que tinha até um da nossa amiga Sônia Ormonde, que tinha um buquê que era um azul. Era sempre eu tava sempre a votar naquilo, eu votava com as minhas páginas, eu votava com o meu nome. Não foi das que e ela ainda não foi a vencedora, mas para mim o buquê azul. Olha lá, de novo, a coisa do Cerrado, eu adoro o azul e tal. E depois então surge a ideia das bijuterias. Mas eu no Facebook, no meu perfil pessoal, tenho uma espécie de relação mais próxima com as pessoas, com os amigos do Facebook, e partilho as coisas para colher a opinião delas, não é? Perceber a reação e perceber se aquilo se gostam ou se faz sentido, e fiz isso com a primeira bijuteria. As primeiras experiências que fiz com a bijuteria, que foi em Abril, ainda tinha umas pedrinhas assim muito pouco polidas, eu estava a começar, ainda não percebia nada, percebi muito pouco. E toda a gente adorava. E como é possível? Eu comecei a publicar e as pessoas começaram a querer comprar para o Dia da Mãe. E eu, pronto, como fui fazendo o que pude e tive que cancelar encomendas para não conseguir responder tudo. E a partir daí disse, não, eu agora vou parar com calma, vou melhorar isto, e comecei a usar agora o antialérgico, o ácido inoxidável e materiais mais adequados a uma coisa de qualidade. As primeiras foi muito em cima do joelho porque as pessoas queriam. Você tem noção que isso é o sonho de qualquer empreendedor? Pois não sei. Cria alguma coisa e de repente, eu não consigo nem sequer fazer tudo. Eu é assim, por alguma razão isso tem acontecido comigo em muitas situações e é por isso é que eu digo que quando comecei a dedicar às flores as coisas começaram a fazer sentido. Não sei explicar isso muito bem, porque eu não sou nada esotérico, sou muito terra a terra, mas depois quando as pessoas me dizem aquelas conversas do o universo conspira, para mim isso é tudo muito, é uma coisa em que é difícil para mim explicar isso e acreditar nisso. Sim. Mas desde que comecei a trabalhar com as flores, há coincidências que são demasiado óbvias para serem coincidências. Pois. Eu lembro que um dia estávamos juntos, talvez você não vai lembrar dessa história, mas que você falou sobre uma flor da sua avó. Lembra? Tem uma história com a sua avó. Vinha da minha avó. E que você... não é a minha avó, é a tia Margarida, é a minha vizinha. Exatamente, era uma vizinha, exatamente. Vizinha. Então... É a história que o Miguel Aguiar gravou num pequeno vídeo, porque eu acho que tenho algum do meu gosto para as flores também foi influência dela, porque eu muito pequenino ia para a casa dela, era uma vizinha. Sim. Da frente, não é? Porta a porta, e ela já tinha para aí 80 anos, e eu devia ter uns 5 ou 6, e eu gostava muito de estar com ela, estava sentada no estrado assim a cozer meias, a fazer aquelas coisas, e eu sentava-me ao lado dela a conversar com ela, e então eu exigia a atenção dela, punha-lhe as mãos na cara, e ela para mim, para ela ver-me, e o Miguel, e então é uma altura em que ela me diz,
ela gostava muito de flores, ela usava um galhinho de manjerico no bolso para se perfumar sempre. Olha, Era o perfume dela, era aquele engraçado. galhinho de manjerico. E ela um dia disse-me assim, olha, quando eu morrer, eu criança, quando eu morrer vai-me trazer flores. E se não houver flores, podem ser silvas, mas vai-me trazer flores. E se tu tiveres medo, porque eu era uma criança, se tu tiveres Sim. medo, não entras, pões ali em cima da maçaria. E isso ficou-me na memória sempre. Eu achei essa história deliciosa. Uma pessoa que sentia a necessidade, gostava tanto de flores que queria ter alguma planta, não é? Ao pé de si quando morresse. Sim. E a relação também com o João, a verdade é essa. Sim. Ela te queria lá E também. ela também dizia, depois eu soube quando falei com o Miguel Aguiar e ele fez este pequeno vídeo, contava essa história e fez aquilo muito bem, fez-me um vídeo eu a apanhar as silvas. Sim. E depois eu percebi que as netas dela também, ela tinha dito mesmo às netas, traga-me nem que seja silvas. E você fez? Levei flores, claro, flores de estufa, gerbeiras, que eu não gosto nada de gerbeiras agora. Sim. Mas naquela altura fui comprar umas gerbeiras para lhe levar no dia do funeral. Sim. Você só gosta das que você planta? Não, eu gosto de muitas flores, eu gosto de quase todas as flores. As gerbeiras eu também gosto, o que eu não gosto é daquilo que se faz às gerbeiras, que é usar a gerbeira como a flor do melhor que nada. E eu acho que em decoração não existe o conceito de melhor que nada, ou faz-se ou não se faz. E quando há ali uma flor que está a ser usada, também se pode usar porque se gosta, não é? Mas muitas vezes usa-se porque é mais barata, usa-se porque é mais acessível, e a mim causa-me um certo desconforto perceber que se está a fazer melhor que nada, não é? Sim. O melhor que nada não existe em decoração, Não existe, ou é sim. nada e está bem assim, porque não é preciso. É isso. Não nos fazem falta, não é nenhuma falta fundamental, a flor não é uma coisa acessória. Sim. E portanto não vale a pena estar a fazer uma coisa que não é o ideal. Muito engraçado. É um rigor, né, no que você faz também. Ô, João, e qual é o processo, desde quando você semeia essas flores e que elas nascem até se tornar, por exemplo, uma coisa tão linda como essa? Assim, para já essas são flores que estão muito testadas, eu trabalho com elas já há bastante tempo e conheço muito bem as características dela. Primeiro conheço muito bem a forma de cultivo delas e toda a gente conhece porque isto são flores que sempre foram cultivadas nos jardins, não é nada, não tem nada de... Essas são quais? Sempre vivas? Sempre vivas, sim, sempre vivas. E depois eu comecei a perceber que podia cultivá-las num regime que não é biológico, porque o biológico exige que eu as certifique, mas de facto é biológico porque eu não aplico nenhum produto químico e deixo que se desenvolvam os inimigos das plantas que se têm que desenvolver, as lagartas, e depois daí saem borboletas lindas, as pessoas gostam muito de ir lá ver as borboletas e as flores, e portanto começo logo por cultivá-las de uma forma que respeita o ambiente. E depois tem a parte do cultivo, o sachear, o regar, o ir apanhando, o desidratar, que é um processo natural que desidratam ao ar, não é? E depois a partir daí é tratá-las na resina. Mas resina... meses ou ano, por exemplo? Meses. É assim, elas para ficarem bem secas, às vezes até 2 anos é o ideal. Pois, é isso que eu ia dizer. 2 anos é o ideal porque elas podem até no primeiro ano, por alguma razão, ainda apanharem um bolor, que é o maior medo para as flores secas, é elas apanharem bolor, mas nessas flores que apanham bolor no primeiro ano, no segundo ano já é muito difícil voltarem a apanhar bolor. Portanto, elas ficam quase como imunizadas em relação ao fungo. Sim. E essas, é mais seguro trabalhar com essas em alguns trabalhos, usar as do segundo ano, mas também se pode usar flores acabadas de hidratar, tendo consciência de que a durabilidade delas não é tão grande como uma flor que já veio do ano anterior. Essas mesmas mãos são as que plantam, são as que regam, são as que colhem, são as que moldam. Sim, eu tenho mais 4 mãos que me ajudam. 2 são as da minha mãe. A minha mãe muitas vezes vai com uma cestinha a apanhar as flores. Sim. Ajuda-me imenso na colheita das flores. Eu às vezes faço serão até muito tarde. Eu sou daquelas pessoas que se concentram melhor à noite. E às vezes quando acordo de manhã, a minha mãe já foi apanhar flores. Eu já tenho ali uma cestinha de flores para desidratar. E o meu pai também me ajuda bastante. O meu pai está com algumas dificuldades de questões de saúde, mas está autónomo, não é? E às vezes entretém-se a amarrar as flores, faz uns molhinhos, depois apanha a secar, e esse entreter dele é uma grande ajuda para mim às vezes, e a minha mãe também. E o contrário, se calhar, né, João? Como é que eles entram emocionalmente nessa vida do João? Acredito que... Esta é a agricultura, eu digo-lhe que é a agricultura de emoções, porque quando comecei a cultivar as flores, foi num dia que eu vivi muitos anos fora, e quando acabei o doutoramento vim passar uma temporada com os meus pais e achava que ia fazer um pós-doc, não sei, para a Austrália, para o sítio qualquer. Sim.
E quando, por questões familiares, depois percebi que o meu pai adoeceu e eu percebi que era melhor ficar aqui. Sim. E um dia vou com ele a uma vinha que ele tinha, que é de uma mancha de vinhas do Porto Martins, que está praticamente toda abandonada. A do meu pai é a última. Sim. E essa não estava abandonada. E o dia que eu vou com o meu pai à vinha, ele vem para fora a chorar e diz-me: a vinha vai-se perder, porque ele percebeu que não conseguia, que ia se transformar numa vinha igual às outras, no mato. E eu disse-lhe que não ia fazer isso. Que isso não ia acontecer, que eu ia cultivar na vinha. Comecei a cultivar flores na vinha. E, portanto, começou logo por aí, pelo lado emocional da coisa. E, portanto, está sempre envolvido no emocional. Não há aqui, é sempre. É o maior de todos os privilégios. Ainda essa semana nós tivemos aqui a cantora a Vera Brasil, que fala precisamente isso. O fado é a minha alma, mas a minha família é a minha realidade, não é? Uhum. Então o João também traz essa ligação fortíssima com a família, não é? E as flores também são isso. Sim, também por causa da família. Exatamente. Também por causa da família. Como é que a sua mãe te enxerga com esse negócio, João? Sim, eu acredito que os meus pais não estudaram, não é? São pessoas com a quarta classe e tiveram o gosto com o sacrifício deles de me darem estudo a mim, não é? E de me verem progredir e etc. E sei que tinham muito orgulho nisso, não é? E de repente veem, no fundo, eu abdicar disso tudo, quer dizer, não se abdica o que eu aprendi que está cá, não é? As habilitações literárias ninguém as tira, mas não estou a dar rentabilidade àquilo que eles investiram, não é? Sim. E eu achei sempre que isto para eles podia ser uma coisa negativa, uma coisa que eles não achassem muita graça, mas não. Agora, como não quer o filho perto? Não, porque eu sinto que eles têm, e depois eles perceberam a aceitação das pessoas em relação ao meu trabalho, e eles próprios vão muitas vezes mostrar as coisas às pessoas quando eu não estou em casa, e falam muito de mim e gostam muito do que eu estou a fazer, e portanto eu sinto que essa questão de eu estar a fazer uma coisa que não tem a ver com a minha formação de base, que está ultrapassada para eles entendem isso perfeitamente. Você já foi alguma vez questionado, já disse que pelos pais não, mas por amigos ou assim, mas por que você deixou de dar aulas? Isso não é... Se calhar ouviu, isso não é vida, ou já não? Já me aconteceu um professor que eu gosto muito e que sei que ele tem muita consideração por mim, de me perguntar: João, tu perdeste uma oportunidade que foi única, que foi quando abriu a vaga para o quadro, porque eu estava a contrato, não é? Abriu a vaga para um licenciado em fitotecnia, que é o que eu sou, licenciado em fitotecnia, doutorado em fitotecnia, e ele disse: tu perdeste uma oportunidade única, tens noção disso? E eu respondi-lhe ao professor: ainda bem que era única, porque eu não queria que houvesse mais nenhuma. Essa foi a melhor resposta. Como é que o senhor me tem essa presença de espírito? Eu nunca me arrependi, nunca me arrependi. O que o João tem de igual com as flores? Olha que pergunta difícil. O que tem de igual com as flores? É aquilo que nós todos temos, que é o facto de durarmos pouco, sermos muito, a nossa presença ser muito breve aqui na Terra. Mas eu acho que eu tento ter a capacidade delas, elas são isto que são, porque querem muito atrair a atenção. As plantas precisam que os insetos venham polinizá-las, porque a reprodução a reprodução das espécies, das plantas, dos animais, é o que faz o mundo girar, não é? É tudo, a gente chama-lhe sexo, mas ele está em todo o lado, com as plantas, e é isso que faz mesmo o mundo girar, porque é isso que permite que as coisas continuem. Sim. E as plantas levaram isso ao extremo, elas precisam dos animais para as polinizarem e desenvolveram aromas e cores que até às vezes nem são tão fabulosos assim. Há plantas que cheiram a carne podre, porque aquele inseto gosta de carne podre, não é? Portanto, a flor é isso, a flor é uma chamada de atenção. Eu se calhar tenho um bocadinho esse lado, eu às vezes gosto de embora eu... A resiliência, embora eu acho que sou um bocadinho, não sei se é tímido, mas não gosto muito de estar em bicos de pés, mas às vezes há coisas que eu gosto de dizer: ei, eu estou aqui, eu não concordo, não é bem assim se calhar. E acho que e tenho isso em comum com as flores. Tem isso aí com as flores. Eu queria chamar a atenção. Ok. E dessas bijuterias? As que nascem primeiro são o quê? Brincos? O que eu comecei a fazer foi, e ainda estou a ir por aí, que foi pegar na bijuteria básica clássica e usar as flores nisso. Ou seja, os brincos que tens aí podiam ser perfeitamente de pérolas, são os brincos clásicos, não é básicos, não tem nada de extravagante, mas o que está aí, o switch, a diferença que está neles é que eles têm dentro pétalas de flores. E foi isso que fui fazendo. Esses são lindos.
agora gostaria de fazer umas coisas mais arrojadas e mais contemporâneas. Ai, meu Deus, o que vem por aí? Porque ele não consegue fazer nada dentro da caixa. Então, vamos ver se consigo. Dentro dessa caixa sou eu, o que é que tem? Dentro desta caixa tem exemplos Tem da tudo. bijuteria. Queres que te mostre alguma coisa daqui? Vamos lá, sim, senhor. Tá toda a gente lá em casa a querer ver. Olha, para começar, vou trocar as voltas. Não são só as mulheres que usam flores, eu tenho botões de punho para o homem, não é? Veja. Para o homem, que são feitos com flores, não é? Mas também para as mulheres podem usar, e há mulheres que usam Pois, botões claro. de punho nos camisetas. E são lindíssimos. São feitos com sempre-vivas Bordeaux. Este é feito com, estas foi das primeiras coisas que fiz, que me parecia âmbar, e eu Sim. passei a chamar isto a bijuteria, o âmbar de sempre-vivas, porque a cor é muito que parecida parece com com a do âmbar. âmbar, sim. E depois... Aliás, quando você abriu, eu pensei, mas ele também tem algumas coisas de pedras. Não. E afinal não é nada, são só flores em resina. Aqui lá está as mesmas pétalas que tens nos teus brincos, que são Sim. de centáurea. Tenho aqui as sempre-vivas amarelas, numa coisa assim mais geométrica. Sim. Que são os brincos. Também faço, acho muita graça e já fica muito bem, os botões para roupa. Este aqui é com, tem dentro fragmentos de moeda do Papa. É uma lunária. flor? Botanicamente aquilo ainda é um fruto. Eu não mas conheço. Chama-se lunária, moeda do Papa ou hóstia. Hóstia. Já eleva a roupa para um outro patamar, né? Uma roupa Sim, é uma é roupa, capaz de mas tornar uma roupa a coisa, com um botão desse pelo menos já... inesperado, não é? É inesperado. Sei lá o que é que eu posso mostrar mais. Tem aqui estes pontos de interrogação, um invertido e outro... Esse também é muito engraçado. E você disse que agora já tem aperfeiçoado e tem mudado um pouco também o próprio material que você usa, mais inox, não é isso? Sim, agora é tudo em aço inoxidável e antialérgico. O antialérgico é relativo, não é? Porque há pessoas que podem ser alérgicas a qualquer coisa. Mas a maioria das pessoas não será alérgica a esta bijuteria. Aqui eu sempre gostei mais das coisas assimétricas, mas as primeiras que fiz era tudo muito simétrico. E quando comecei a fazer algumas coisas assim para mais experimentar, não é? Mais assimétricas, foi que as pessoas começaram a gostar mais. Afinal tem um gosto em comum. Pronto, eu posso mostrar ainda mais algo. Tem aqui esta versão de como se fossem umas pérolas, mas são umas pérolas de sempre-viva. Sim. Sempre-viva branca. São lindíssimos esses também. E depois são clássicos que combinam com qualquer tipo de roupa. Tem para tudo. Tem, se você quiser, umas peças. Sem empreendedor, João, você sai completamente da sua linha de conforto, da sua zona de conforto, cria uma linha de bijuterias. Isso te deu trabalho. Sim, deu trabalho. E você me responde assim com essa paz, assim, sim, me parece que isso... Deu trabalho porque é preciso ganhar experiência, não é? O grande trabalho isto é ganhar experiência, porque partes do zero. Tu vês tutoriais, não é? Não tens ninguém que te ensine. Vais aprendendo como é que se trabalha com a resina, vais cometendo erros, vais percebendo em que ponto é que podes pôr as flores na resina, porque não é só chegar ali e pôr a flor. Tens que perceber o grande problema deste tipo de bijuteria é saber eliminar as bolhas de ar, que é uma coisa muito difícil. Para quem está a começar é muito difícil, e essas técnicas vão-se apurando ao longo do tempo e vais aprendendo e vais cometendo erros. Vais cometendo Deixa-me erros? dizer uma coisa, sim. Os erros que eu vou cometendo vão fazendo parte de um candeeiro tipo espanta-espíritos, porque esta peça está feia e eu vou pondo ali, está a ficar grande. E sabe o que eu estava pensando, quando você fala sobre cometer erros, eu acredito também que acertar também, tem acertado muito. Primeiro porque está aqui à vista, né? Depois também pela sua experiência, porque pode parecer que não tem nada a ver, mas é uma ligação com a sua área, não é? Sim. A agricultura também envolve tudo isso. É como se faz para uma flor secar, como se planta, o que pode, o que não pode. João, isso é o quê? Isso é um elemento que pode ser usado pelas pessoas para que entenderem, não é? Há pessoas que gostam deles para pôr assim num suporte, simplesmente numa estante ou numa mesa como decorativo. Há pessoas que o usam, que o molduram. Já vi um com uma moldura grande, enorme, ficou lindo. Já vi pessoas que os usam como para segurar livros. Tampa de caixas? Tampas de caixas, painéis, forrar tetos, forrar paredes. Virados ao contrário, quando a resina, porque assim elas são salientes, não é? Mas virado ao contrário dá para fazer tampas de mesas, por exemplo. É verdade.
Ah, é porque pode usar dos dois lados também, né? É assim, dá pra ver? eu não recomendaria usar deste lado, mas eu posso aplicar, eu posso fazer o fundo com o outro lado das flores. Já percebi. E fica mais bonito, sim. É bem bonito, é mesmo muito bonito. E aí vem com mais umas questões. Começa a investir também em umas caixinhas todas personalizadas, todas sim, é uma bem... artesã, uma jovem artesã Daqui? da ilha que me faz as caixas, sim. Ai, que engraçado. Eu nunca quis embalar, porque assim, isto não é caixa de bijuteria. Na verdade, Sim. isto não é embalagem de bijuteria. Isto no fundo é assim, é para embrulhar? É, e a gente embrulha aí, porque não é bem a caixa para guardar, não é uma caixa que se... Tenho a impressão que você não gosta da palavra da caixa, porque nada seu pode ser dentro da caixa, tudo fora da caixa. É um embrulho, Ô João, só para a gente terminar, que o nosso tempo, não é que o tempo acabou, ele já passou. Já passou, como é tradicional nas nossas conversas. Sim. Aliás, eu tenho que dizer que nós fizemos a parceria, posso dizer que foi uma das mais bem-sucedidas, foi com o João, junto com a nossa linha, numa época assim muito, muito incrível, também de pandemia, e nós brincamos ali, colocamos montes de flores nos cabelos, na maquiagem, uma guirlanda maravilhosa que você fez. Ó, João, o que você espera, ou se espera alguma coisa das flores? O que elas podem ainda trazer para você, João? Eu não sei o que elas podem trazer. Eu chamo-lhe negócio porque é uma forma de ganhar a vida. Isto não foi planeado, surgiu de forma espontânea. As coisas têm surgido sempre de forma espontânea e eu não tenho planeado muita coisa. Portanto, acho que me vou mantendo por aqui, deixar as coisas fluírem no sentido que vai acontecendo e obviamente vou percebendo se for bom, a gente segue, se não for bom, a gente vai fazendo umas curvas. É assim, tem grandes planos. É natural como as flores, né? Isso, é o vai e vem da natureza, e tudo existe um caminho natural e você sente isso depois que você está mais próximo das flores, João. Você sente mais isso? Sim, sim. É? As coisas acontecem, eu não tinha tempo para estar a contar aqui essas coisas, mas têm acontecido coincidências muito interessantes desde que comecei a trabalhar com as flores e não podem ser ignoradas, não é? Tem que se perceber o valor daquilo que aconteceu naquela altura e ler isso, não é? Meu querido João, muito obrigada por estar aqui. Gostei muito de ter vindo aqui. Uma admiração enorme por você, pelo seu trajeto. Eu ainda gostaria muito de ver o Planeta Mulher ser feito num ateliê, uma das emissões do Planeta Mulher. Então tá marcado, João. Vamos fazer isso na primavera, cheio de flores. Tá agendado então, João. Ok? Tá agendadíssimo. Muito obrigada, meu querido. Planeta Mulher de hoje termina. Eu vou continuar aqui olhando essas coisas maravilhosas, mas você não saia daí. Continue com a nossa programação, porque você já sabe, nós fazemos tudo para que você conheça e veja um pouco mais dos Açores e o trabalho de pessoas incríveis como o João. Antes de começar a entrevista, ele falou algo muito, muito interessante, que é como se trata as mulheres, não só como se trata as mulheres, como se trata as mulheres, os homens, a natureza e todo o planeta. É assim que nós terminamos o Planeta Mulher de hoje, deixando essa reflexão. Como é que nós tratamos aqueles que estão ao nosso lado? Grande beijinho e até o próximo programa.